Boa noite. Isto hoje parece um comício. Este debate é o 72º, eu vou repetir, 72º, 72. Obrigado a todos vós que estáis aqui hoje. Peço desculpa se não houver cadeiras, mas eu nunca sei quem vai e, portanto, agradeço muito a vossa presença, mas isto é complicado. Pode ser que aí o hotel consiga arranjar aí mais umas cadeiras, as pessoas saem para trás e sentam-se nas cadeiras. Aos jornalistas aqui hoje presentes, na sala está uma banca em que podem inscrever-se para receber informações do clube por e-mail ou telemóvel, não tem custos nem obrigações. Neste clube, para quem está aqui pela primeira vez, as pessoas tratam-se pelo nome. Vou tratar o Miguel Sousa Tavares pelo nome, apesar de ele ser doutor, porque ele é advogado, ou já foi, isso não implica menor respeito ou consideração. Gostava que respeitassem a minha metodologia, isto é, cada pessoa terá direito a uma introdução, que podem abdicar dela, para várias pessoas fazerem uma pergunta, o máximo 2 minutos, com direito a uma pergunta. Peço-vos para não me fazerem 2 e 3 perguntas, porque eu estou numa missão difícil, depois tenho que dizer que não, e portanto sou um alda-fita. E eu não tenho mau feitio, tenho que impor alguma disciplina. O Miguel vai falar 15 minutos, mas se quiser falar mais um bocadinho, tudo bem. Sobre a atualidade política, já sabem que é o tema que ele gosta de falar. Depois eu vou fazer umas perguntas. Agradeço muito aqui a Mercedes Ferreira, que está aqui a vereadora da Câmara, mas está aqui como minha amiga. Hoje em dia os políticos só aparecem quando estão deste lado, não estão daquele. E, portanto, vou aqui falar um bocadinho do Miguel. O Miguel chama-se Miguel Anderson de Sousa Tavares, nasceu no Porto a 25 de junho, sendo filho da poetisa Sofia de Melo Brainer e do advogado e jornalista Francisco Sousa Tavares. Depois de se ter licenciado em Direito, exerceu advocacia durante 12 anos, mas abdicou definitivamente desta profissão para se dedicar em exclusivo ao jornalismo. Estreou-se na televisão em 78, ao entrar para a Rádio Televisão Portuguesa, foi um dos fundadores da revista Grande Reportagem, lembram-se? Em 88. Publicação da qual se tornou diretor logo no ano seguinte, manteve-se na direção da revista durante cerca de 10 anos, até ser substituído por Francisco José Viegas. Ainda em 89, Miguel Sousa Tavares foi diretor da revista Sábado, publicação generalista que havia sido lançada no ano anterior por Pedro Santana Lopes. No entanto, manteve-se pouco tempo no cargo devido à instabilidade interna da revista, que algum tempo depois iria fechar. O jornalista também se destacou na imprensa, como colunista, escreveu ininterruptamente para o Jornal Público, desde que este foi lançado em 1990 até o início de 2002. Ao mesmo tempo, foi assinando crónicas noutras publicações, como o jornal A Bola, na revista feminina Máxima e no jornal online Diário Digital. O Miguel Sousa Tavares esteve na SIC, canal privado de televisão, começou a emitir em 92, onde apresentou programas de informação como o Crossfire, este a meias com a Margarida Marante. Abandonou a SIC depois, em 98, ter recusado o convite para diretor-geral da RTP. No ano seguinte, regressou à televisão. Assim, em 99, Miguel Sousa Tavares ingressou na TVI e apresentou em legítima defesa. Tavares defendia uma das posições e Paulo Teixeira da Cruz, vereadora do PSD, a outra. O jornalista Pedro Romualdo servia de moderador. Em setembro de 2000, estreou-se como comentador fixo do Jornal Nacional para a TVI, onde passou a marcar presença às terças-feiras, para abordar a atividade nacional e internacional. Como sabem, Miguel Sousa Tavares escreve. O primeiro foi o Saara, a República da Areia, em 85, constava de uma reportagem, seguiu-se 10 anos depois uma coleção de escritos políticos chamado Um Nómada no Oásis e o Segredo do Rio, um conto infantil. Em 98 saiu o livro de crónicas de viagens intitulado Sul, e em 2001, Não Deixarei Morrer, David Crockett, que reuniu os escritos da revista Máxima. Neste último ano foi também editado Anos Perdidos, uma coleção de crónicas dedicada aos governos de António Guterres em 95 e 2001, se calhar ainda está atual. Miguel Sousa Tavares estreou-se no romance com a obra que toda a gente conhece, O Equador, que, editado pela primeira vez em 2003, vendeu mais de 400 mil. Estou aqui a ser corrigido. Tendo sido reeditado no mesmo ano, o sucesso desta obra foi tão grande que posteriormente acabaria por ser lançada a nível internacional: Brasil, Holanda, Alemanha, República Checa, Espanha, América Latina.
Em outubro de 2007, publica Rio das Flores, com uma primeira tiragem de 100 mil. Para além da sua intensa atividade como jornalista, em 98 foi um dos nomes que integrou a direção do movimento Portugal Único, que se batia contra a regionalização e apelava o voto no não referendo agendado por esse ano. É a favor dos fumadores, touradas e contra o acordo ortográfico. Muito bem. Atualmente é comentador da SIC, entra por nossa casa à segunda-feira, entrou esta segunda, e é cronista, tem uma coluna semanal do Expresso e, como sabem, também na Bola e em que diz que é do Porto. Esta parte é que eu mais gosto. Não toma calmantes para dormir. Não aceita enquadrar-se, mas exclui, quando eu disser as neiras, diga. Eu não concordo. Não aceita enquadrar-se, mas exclui a direita por uma questão genética, apesar de estar casado com uma mulher de direita. Tem 3 filhos. O Pedro Bastolfo de Sousa Tavares, a Rita Bastolfo de Sousa Tavares e o Martim Alves Anderson de Sousa Tavares. É casado com Teresa Caé, desconfia do caminho proposto pelo governo para recuperar o país. Estudou nos jesuítas e onde aprendeu o que é o direito de revolta salutar. Considera-se um mirão da política portuguesa porque, a vê como espectador, recusa ser ator, mesmo que as tentativas para levar até a arena política. Algumas frases que disse que eu acho o máximo. Sobre fumadores. O fumo nos restaurantes que o governo limitou incomoda muitíssimo menos do que o barulho das crianças e estas não há quem lhes corte o pio. Sobre touradas. Atenção que isto é muito trabalho para fazer. Desculpem, mas isto é um resumo. Sobre touradas. Tenho razão. Os combates de boxe, quando saem de lá todos a sangrar, também chocam muita gente. E as corridas de automóveis, onde podem morrer condutores e espectadores, também chocam. O que não é por isso que são banidos. Uma salva de palmas. Sobre política, Cavaco Silva, o pior governante da democracia. Triste por Miguel Sousa. Pedro Passos Coelho é uma pessoa séria e bem intencionada, simples e honesto. Isso não é pouco, só que está bem preparado para governar. Não está. O prazer desta gente quando eu me engano. Vítor Gaspar fez muito sucesso ao princípio porque era um caso extraordinário. Um tipo que fala muito devagar, exato. Eu até diria que é o Mr. Bean. Baixinho, que não tem piada nenhuma. Baixinho, que segue um código pré-formatado e funcionário da União Europeia, mas aos poucos vê-se que há muita conversa, mas pouca substância. A realidade dos últimos tempos em que o país confundiu liberdade com bem-estar económico. Infelizmente, os portugueses não dão grande valor à liberdade. E quando vejo concursos que elegem o Salazar como o português mais importante sempre, sinto a vontade de vomitar. Os portugueses já perceberam que têm de mudar de vida, mas ainda não entenderam o que é que correu mal. Eu não pertenço a nenhum partido, religião, clube de futebol, loja maçónica, empresa sindicato, associação de interesses, nem faço advocacia de negócios. Agradeço a sua presença e o meu convite. Agradeço ter uma salva de palmas aqui bem forte. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela vossa presença. Agradeço o convite do Joaquim Jorge e da Clube dos Pensadores e estou aqui com muito gosto por este ser um espaço de liberdade e de opiniões divergentes. Só peço uma única coisa, não me façam cantar o Grândola porque eu sou completamente desafinado. Também sei que vou dizer algumas coisas, ou muitas, que muitos de vocês não concordarão e é justamente isso que me desafia a estar aqui. Eu estava com a ideia que ia falar mais tempo, portanto eu vou tentar resumir a 15 minutos a minha intervenção. Vou começar por tentar explicar quais são as razões que, a meu ver, nos trouxeram esta situação calamitosa. Não porque o passado não seja já demasiadamente conhecido, mas porque eu acho, como disse o Joaquim já há pouco, que os portugueses, ou grande parte deles, não entenderam exatamente ainda o que se passou.
e que, não o entendendo, nós fatalmente iremos para a frente voltar a cometer os mesmos erros. Quando e se esta crise desaparecer do nosso horizonte, se nada for mudado, começando pelas mentalidades das pessoas, nós estaremos em breve no quarto resgate. E eu penso que um país que em 30 anos foi 3 vezes resgatado, teve 3 vezes necessidade de se pôr os joelhos e perder a sua soberania, já tinha a obrigação de ter aprendido a lição e ter se empolgado por quê. Em minha opinião, os 3 males que nos trouxeram até aqui são 3 males endémicos que vivem connosco há dezenas ou mesmo centenas de anos. O primeiro é a dependência do Estado. O segundo é o poder das corporações. E o terceiro é a inveja. Passo a explicar. Quando eu era, pelo primeiro, dependência do Estado, quando eu era jovem jornalista, ganhei uma bolsa para ir conhecer os Estados Unidos. E durante 2 meses emprestaram um carro e uma relógio e eu percorri os Estados Unidos todos. E eu, que vinha de uma geração anti-americana e que em muitas coisas ainda não gosto da América, ou pelo menos ciclicamente, devo confessar que fiquei impressionado com várias coisas que encontrei na América. Primeiro, aquilo é uma democracia que funciona em pirâmide. A grande base democrática está embaixo, nas comunidades, nas pequenas cidades, nas pequenas organizações. Quando se sobe ao topo da pirâmide, só há 50% de americanos a votar para presidente e é preciso ter muito dinheiro para ser chegar a presidente. Mas cá embaixo, se alguém já alguma vez viu a eleição como xerife de um pequeno condado num estado interior americano, é uma verdadeira lição de democracia de base. Mais do que isso, constatei que o grande desejo dos americanos é que o Estado não se meta na vida deles, que os deixe em paz, que os deixe entregues a si mesmo. E existe aqui uma cultura de mérito que não procura viver encostado ao Estado. Quando Colombo partiu à descoberta da América, em 1492, a expedição de Colombo foi integralmente financiada por interesses privados, por companhias privadas da Andaluzia, que financiaram toda a expedição sem saber o que recebiam em troca. Nós fizemos as descobertas sempre, explorámos sempre como um monopólio da coroa, o que desde logo teve várias implicações na nossa história, algumas delas que ainda são presentes hoje. A partir do momento em que o Estado tem um monopólio do negócio, entra toda a espécie de apadrinhamentos políticos. Por exemplo, só propunha é que o Pedro Álvares Cabral foi à descoberta do Brasil, porque o Pedro Álvares Cabral não sabia navegar. Quem foi a bordo foi o Bartolomeu Dias. Pedro Álvares Cabral era de Belmonte. Aliás, se virem a origem da maior parte dos navegadores portugueses, tirando o Gilianos, que era de Lagos, e o Vasco da Gama, que era de Sines, e mesmo assim ganham uma segunda comissão para a Índia por Cunha, todos eles eram do interior. Tudo o que se passava nessa altura era monopólio da coroa e as nomeações tinham que ver com os empenhos e a posição que se tinha. Mais tarde, vieram 3 períodos, mais tarde na história recente da nossa história, onde se acentuou a dependência do Estado. Foi o soldadurismo, onde a ambição de toda a gente era ser funcionário público e onde Salazar tinha uma máxima que era: eu trato política, os portugueses tratem de viver habitualmente. Não se preocupem com isso, porque nós acolhemos a tudo, nós, Estado. Veio depois do Gonçalvismo, que substituiu o salazarismo e convenceu toda a gente que o Estado ia resolver tudo. Eu sou capaz de situar o dia exato em que eu percebi que as coisas iam correr mal. Foi quando li uma notícia do jornal, nos idos de 75, que dizia assim: trabalhadores da tinturaria Cambornac exigem a nacionalização. E eu pensei que já chegou a tal ponto que as tinturarias querem ser nacionalizadas. Portanto, esta gente não quer viver fora da proteção do Estado. Vieram depois os dinheiros europeus e seguiu-se exatamente a mesma coisa. Nós temos uma sociedade em que as empresas e os grandes empresários habituaram-se a depender do favor público, dos contratos do Estado, do dinheiro que o Estado tem para gastar, e em que as pessoas acham todas que o Estado é uma entidade mítica que não pertence a ninguém e que o dinheiro do Estado não pertence a ninguém. Nós temos uma Constituição que, se vocês lerem o extenso capítulo dos direitos, liberdades e garantias, ficarão impressionados por uma coisa que me impressiona muito, que é quase todos os artigos começam por dizer o seguinte: todos têm direito a, todos têm direito a. Não há um artigo que diga todos têm o dever de. Não há um dever do cidadão perante o Estado.
Só há direitos do cidadão perante o Estado. Do direito à exigência é um pequeno passo. Toda a gente acha sempre que tudo zero político. Para não perder tempo, salto para o ponto 2. O corporativismo, as corporações. O salazarismo, inspirado no fascismo italiano, inventou um sistema para controlar a sociedade. Politicamente, o Estado Novo controlava a sociedade com o Partido Único, com censura, etc., com tudo isso que sabemos. Mas a parte que escapava à política, que era a sociedade, os interesses profissionais organizados, precisavam de ser controlados. E então o salazarismo inventou as corporações. Nós tínhamos uma Câmara corporativa onde estavam representados os vários setores económicos e tínhamos uma ficção que não havia luta de classes nem havia interesses antagónicos entre classes e que, portanto, era possível haver uma conciliação perfeita entre sindicatos e patrões. Era tudo falso. Veio a democracia e só mudou uma coisa. É que enquanto as corporações no salazarismo estavam ao serviço do Estado, aqui passou a ser o Estado ao serviço das corporações. O salazarismo inventou as corporações para melhor dominar. A democracia deixou-se capturar pelas corporações. Nada se faz neste país, nenhuma reforma é possível com médicos, com professores, com advogados, com juristas, com magistrados, com militares, com o que é que seja, e esse setor não se levanta imediatamente a contestar. Que eu me lembro, em quase 40 anos de democracia, só houve um setor que foi posto na ordem. Foi o dos notários. Eu ainda me lembro quando, para fazer uma escritura, era preciso pedir, por favor, ao notário, ficar à espera dias, ir para lá vinchar, ficar horas à espera. Quando se privatizaram os notários disseram que isto vai ser um caos. Não vai haver segurança jurídica. As transmissões vão se fazer sem garantia nenhuma. E eu perguntei, mas em Inglaterra não há escrituras, por exemplo, e não consta que uma pessoa compra uma casa, chega lá e esteja o outro ano. A dizer que a casa é dele, como é que eles funcionam em Inglaterra? São assim tão selvagens? Bom, foi a única coisa que se conseguiu fazer. As corporações capturaram por completo o Estado. E vocês podem ler todos os dias que não há ninguém que não ache que é um caso único. As reformas podem sempre começar pelo vizinho, nunca podem começar por eu próprio. Ninguém está pronto a aceitá-lo. Enfim, vou entrar na parte mais impopular, a inveja. O meu pai, que gostava muito de história, dizia que a inveja era uma característica portuguesa essencial. Tinha começado na Batalha de Aljubarrota com o infante Dom Pedro das 7 partidas do mundo, que foi morto pelo Dom Afonso V, seu tio e rei, porque ele vivia em Coimbra, o Dom Pedro, era simplesmente mais inteligente, mais brilhante, mais viajado e mais culto que toda a corte que estava em Lisboa. E daí começou a germinar a intriga e a inveja. E começaram a dizer ao rei Dom Afonso V que o seu sobrinho estava a conspirar. E o rei veio a Coimbra, sitiou e matou. E, segundo o meu pai, historicamente começa aí a inveja. Eu não sei se é verdade ou não. Sei é que nós temos um problema grave em Portugal, que eu chamo a coligação dos medíocres. A coligação dos medíocres levanta-se contra toda a gente que tem mérito e destrói-a. E como se isso não fosse usar uma característica nossa antiga, inventaram essa história dos blogs, dos Facebooks, das nets, de não sei quanto. Há para mim também um momento marcante em que isso se manifesta. Quando o Fernando Nobre, de quem eu sou amigo há 30 anos, a quem eu vi sacrificar uma vida inteira, vir de Bruxelas, onde era professor universitário, um médico altamente qualificado, entregar-se, fundar a AMI. Eu estive em sítios do mundo onde a AMI esteve, e era um orgulho para Portugal ter lá. Pois no dia em que o Fernando Nobre anuncia a sua candidatura à presidência da República, eu estava a ler os comentários da net e 9 em cada 10 pessoas diziam: outros querem taxas. Por isso é que este andou a fundar a AMI. Olha o malandro, ele quer ir para lá, grande bandido, agora que se descobriu a careca. Nós, meus caros amigos, somos mal governados, se calhar que não merecíamos ser bem governados. E vivemos uma profunda hipocrisia em relação... Eu sei que agora vão pensar, ele diz isto agora porque é casado com uma deputada. Mas eu tenho isto publicado muito antes disso. Eu não entendo como é que se quer que um Presidente da Câmara ganhe 3.500 euros por mês e consiga resistir à corrupção e consiga resistir a tudo. Não entendo como é que um deputado pode ganhar 3.000 euros por mês e ser qualificado. Como é que um ministro pode ganhar 4.500 euros e ser uma pessoa de valor? Quando se sabe que vai ser imediatamente crucificado nas conversas de café e nas conversas da net,
vai ter a sua vida privada toda espelhada de fio a pavio, não vai ter horários, não vai ter direito a férias, não vai ter nada disso. Quem quer bons artistas tem que os pagar. Desculpem, mas é assim. Eu acho que vivemos um círculo vicioso. Claro que a nossa classe política hoje em dia é um desastre, regra geral. Basta olhar para a composição da Assembleia da República há 10, há 20 e há 30 anos atrás, na Constituinte, e percebe-se perfeitamente como nós andamos para trás. Agora, a grande questão é esta. Será que não há ninguém de valor? Será que ninguém presta? Com certeza que não. Portanto, a pergunta que nos deve incomodar é porquê que as pessoas de valor não querem ir para o poder? Porquê que elas não querem? Como é que nós chegamos a uma situação em que temos duas alternativas, o Passos Coelho e o Seguro? Nenhum deles existe na vida civil. Nenhum deles fez nada que se faça na vida civil. Eu não gostaria de governar o meu condomínio do meu prédio. Mas chegaram lá legitimamente, fizeram aquilo que os romanos chamaram o curso honorum, que era o curso de honra, traduzido literalmente da política. A pessoa tinha que ser paretor, depois tinha que ser tribuno, depois tinha que ser senador, seguia por ali fora. Aqui não. Aqui começa pela juventude partidária e morre jovem aos 40 anos, quando chega ao poder, ninguém é jovem, a primeira jovem da juventude partidária. E estes tipos vêm governar, não é que eles sejam, a frase que o Joaquim citou, é verdade, eu acho que Passos Coelho é um tipo sério. Há outros que eu não acho. No caso dele, eu acho que ele é um homem sério, é um homem bem intencionado. Só que de boas intenções são os países fartos. Então as nações que faliram com ótimas intenções. Eles não estão ao nível de poder governar, não é por falta de vontade, é por falta de capacidade. Ninguém nos preparou para isso, porque as pessoas de valor não o querem. E o que é mais preocupante de tudo, na situação em que nós vivemos hoje em dia, é eu pensar que houve 80 mil jovens que emigraram no ano passado. E os que emigraram são qualificados. São pessoas em que nós gastamos muito dinheiro para se formarem. Nós temos hoje, começamos a ter, o governo agora vai cortar as verbas a isso também, o João Lagoa adiante, começamos a ter uma geração de investigadores. Aí, nos últimos 3 anos, Portugal conseguiu 180 milhões de euros de bolsa para a investigação científica. Isto era impensável há uns anos. Só que essa gente vai começar a ir-se embora. E essa gente de valor não se quer chegar à frente. Este para mim é o principal problema. Nós, para sermos bem governados, temos que ter uma elite que nos governe. Essa elite tem que ser paga como tal. Assim como, sei lá, se quer fazer um hotel como este, não se vai buscar um engenheiro qualquer, mas buscar um engenheiro qualificado. Estes são os 3 pontos. Agora, acho que escutei os meus 15 minutos. Na segunda parte, e dependendo das vossas perguntas, eu posso desenvolver cada um deles. Obrigado pela sua síntese. Vou aqui começar umas perguntas. O Tribunal Constitucional está instrumentalizado. Repare, isto é uma pergunta que muita gente não sabe. O Joaquim Sousa Ribeiro, que era conotado com o PS, o anterior era o Rui Moura Ramos, atingiu a identidade não renovável, que é conotado com o anterior era conotado com o PSD. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes, 10 designados pela Assembleia da República e 3 cooptados por estes. O que é que acha desta decisão? Bem, o Tribunal Constitucional é um tribunal político. A sua composição é de um tribunal político. E essa é uma das razões porque eu não subscrevo as críticas feitas às críticas que Passos Coelho fez ao Tribunal Constitucional. Porque eu acho que estamos a matéria puramente política. A sentença do Tribunal Constitucional é uma sentença política e só podia ser. E a resposta do Primeiro-Ministro é uma resposta política. Ou se discute ou não se discute. O que eu não consigo perceber é que os mesmos que achavam que em nome de não sei de quê, o engenheiro Sócrates devia ficar calado para sempre, já não achem, contrariamente, que o Tribunal Constitucional possa ser criticado. Isso para mim é uma contradição total. Então quer dizer, nós somos governados, ou em Portugal não há tribunais verdadeiros, há tribunais políticos. Não, há tribunais profissionais. O Tribunal Constitucional é um tribunal político, nasce como tribunal político em 82 para substituir o Conselho da Revolução. Porque os militares achavam, aliás, nós podemos dissertar sobre isso, aliás, se calhar até vou adiantar a matéria do meu artigo nos pareceres de sábado. Eu sou contra a existência do Tribunal Constitucional desde o início. Por várias razões, a menor das quais não é o custo inútil que aquilo tem. Porque há tribunais nacionais em França, por exemplo, há na Alemanha, não há em Inglaterra, não há nos Estados Unidos, não há na maior parte dos países. Não percebo porque é que uma simples secção do Supremo Tribunal de Justiça não poderia
avaliar as questões constitucionais. Ponto número 1. Ponto número 2. Ao fazer-se um tribunal constitucional, ele necessariamente é político, pela sua composição e pela sua natureza. E, portanto, a maioria que episodicamente está no poder, ou que coincide com o período de nomeação dos juízes, forma essa maioria. E a nossa Constituição é, ela própria, um programa político. Portanto, cada vez que um Tribunal Constitucional se pronuncia sobre princípios fundamentais da Constituição, sejam do orçamento ou sejam de outra peça jurídica, ele está a fazer a sua interpretação política da Constituição, que pode ser aquela ou pode ser outra. Ok. O Sócrates, então acha que o Sócrates é um bode expiatório? Eu acho que sim. Eu acho que nós portugueses sofremos muito do que eu chamaria o síndrome do sportinguista. O sportinguista nunca acha que perde por culpa própria. Nunca. O sportinguista acha sempre que é vítima da arbitragem, do Pinto da Costa, do sistema, do que é que seja. E nós também. Nós não somos capazes de fazer uma introspeção sobre aquilo que fazemos mal e aquilo que fazemos bem, e deitar fora uma coisa e ficar com a outra. E o Sócrates serviu às mil maravilhas, independentemente dos erros do Sócrates. Eu tenho isso escrito num livro que saiu em maio passado, que se chama A História Não Acaba Assim. Independentemente dos erros que o Sócrates cometeu, e todos eles são erros endémicos do regime, porque quando se fala do gastador do Sócrates, vocês podem ir ver o Diário das Sessões do período dos anos de Sócrates, sobretudo 9 e 11, que é que se gasta o grande dinheiro. Vocês não encontrarão uma intervenção parlamentar a defender a redução de custos do Estado. Vocês não encontrarão uma intervenção parlamentar contra uma autoestrada inútil, contra o novo aeroporto de Lisboa, eu acho que deve ter sido as raras votos, contra a terceira travessia do Tejo, nada. E de repente, porque era preciso, quando chocámos contra a parede, e alguém nos diz, mas vocês são loucos, vocês estão há 30 anos a gastar mais dinheiro do que têm, vocês são irresponsáveis. E então o fantasma de Paris, como eu te chamei, serviu às mil maravilhas. Como se entre 2009 e 2011, de repente, o país tivesse ficado a ver 170 milhões de euros que o Sócrates meteu ao bolso e levou para Paris, não é? Pelo amor de Deus. Ora bem, muito bem. Cavaco Silva, o que anda a fazer? Não sei para que é preciso um Presidente da República. Sobre o que estou a dizer. Nestas circunstâncias não passa de uma pseudo-rainha de Inglaterra. Não acha que Cavaco Silva, o que tive a ver, podia renunciar ao cargo? Não vai fazer nada. E era uma ajuda. Você já disse parte da minha citação, não disse que eu não disse que Cavaco Silva foi o pior governante que tivemos desde o 25 de abril. Eu acho que foi o pior político que tivemos desde o 25 de abril. Eu tenho a honra de jamais ter votado em Cavaco Silva e o ter escrito publicamente. Tenho uma total desconsideração pela maneira como ele está na política, sobretudo quando ele finge não ser político. Quando eu penso que, caramba, nós temos um Presidente da República que inventou uma conspiração de escutas que o Primeiro-Ministro estaria a fazer em Belém. Como é que se pode depois vir discursar contra as jogadas dos políticos? Com que lata, com que descaramento. Depois eu acho que Cavaco Silva, vamos dizer isto de uma maneira delicada, porque ele é Presidente da República e eu respeito o cargo. Não é uma pessoa muito dada à coragem. Nem política, nem de outro género. E tem tido sorte. Vocês reparem, vem Francisco Sá Carneiro e faz AD, Cavaco Silva Ministro das Finanças. Para ganhar as eleições com maioria absoluta, aplica a receita clássica. Baixa os impostos e aumenta os vencimentos da função pública. Ganha as eleições. Morre Sá Carneiro. E começa a confusão na AD. Cavaco Silva pira-se. Vai para Londres. Fazer um doutoramento, qualquer coisa. Vem o resgate de 1983, do FMI. Um senhor, por quem eu tinha grande estima, que já morreu, chamado Hernani Lopes, e que eu acho que um dos grandes portugueses, abriu o país muito velho, endireitou as finanças públicas, colocou-nos na União Europeia e assinou os acordos que nos permitem o primeiro quadro comunitário de apoio, que foi a primeira oportunidade que tivemos a dar o grande salto. Nessa altura, Cavaco Silva Garessa. Isto tinha que mudar no Citroën, foi a Figueira da Foz, derrubou a coligação do Estado ao PSD e ganhou o poder. Administrou os dinheiros europeus durante 10 anos. Tem um livro publicado que se chama Reformas da Década, convido-vos a folheá-lo se tiverem algum interesse nisso, se algum amigo vos emprestar, para constatarem como é que as reformas que ele diz que fez há 20 anos estão rigorosamente todas por fazer todas. Não há uma que tenha sido feita. Hoje em dia estamos a discuti-las todas exatamente tal e qual.
quando o cavaquismo se começa a esgotar, quando começa a haver manifestações de rua a sério, como na ponte 25 de Abril, etc., Cavaco Silva pira-se. Regressa. Depois tem que ir às eleições presidenciais, já sabendo que ia perder para Jorge Sampaio, mas tinha que marcar a posição para isso. E regressa. Depois não se candidata a seguir, porque sabia que não ganhava contra Jorge Sampaio, então regressa facilmente para ganhar as presidenciais. Ou seja, ele nunca foi uma luta que estivesse em dúvida. Ele só foi às lutas que já sabia que ia ganhar. Então, um calculista. É uma maneira de Mas sabe uma coisa que eu estive aqui a pensar que dava para entalar o Presidente da República? A Constituição diz, não, ouça acontecer. Uma forma de envolver o Presidente era o Pedro Passos Coelho chamar o Presidente para presidir ao Conselho de Ministros. Está lá na Constituição. Eu gostava de saber, eu se fosse Primeiro-Ministro fazia isso. Ouçam o que eu estou a dizer. E então ele não tinha que dizer porque é que não ia. Porque já agora podiam trocar nisto. Eu acho que se calhar é melhor haver um governo de salvação nacional em que todos os partidos, e hoje pensam todos em que não. Deixa-me só dizer uma coisa. Sempre que, depois de 25 de Abril, sempre que houve um governo do Bloco Central, o PS era o maior partido. O PS nunca aceita quando o PSD é maior. Lembra-se do Mário Soares? O que é que tem a dizer disso? Governo de Salvação Nacional. Na lida aquilo que eu disse do Pedro Passos Coelho. Está lá na Constituição. Chamar o Presidente não ia, porque Cavaco Silva joga sempre na ambiguidade. Quer dizer, ele gosta de dizer, eu avisei, mas não gosta de meter as mãos na massa. Esse é o problema. Eu acho que ele não. Eu escrevi-o quando ele foi eleito pela segunda vez, eu acho que ele não tem dimensão política, fiquemos por aí, para ser Presidente da República. E se Portugal estivesse numa situação como acabou por cair, eu acho que nós não teríamos homem à altura nas circunstâncias. Então não acha que o PS devia negociar com o PSD? Temos que remar todos com isso. Eu acho, agora, eu não sei se Passos Coelho mais seguro será melhor que Passos Coelho sem seguro de palavra. O meu único problema é esse. Então, portanto, é da opinião que o Mário Soares diz que o PS não negocia com o PSD. Mas agora deixa-me dizer uma coisa. O Mário Soares disse hoje, ontem, que quando não há dinheiro não se paga. Foi o que aconteceu na América, por exemplo, na Argentina. O que é que acha disto? Bom, são situações diferentes. A Argentina, eu por acaso estava na Argentina quando eles fizeram isso. E vou dizer uma coisa, a Argentina não teve que sair de uma moeda única, saiu do padrão dólar. O peso argentino estava ligado ao dólar, mesmo isso foi um salto extraordinário. Eu lembro que um dia apanhei um táxi e o motorista de táxi tinha perdido um emprego, era professor universitário de filosofia, tinha lido o Saramago todo e discutia a situação económica brilhantemente. Isto só para dar um exemplo, o ponto é que os argentinos caíram. Os argentinos, de repente, passou-lhes um terremoto por cima da cabeça. E levantaram a cabeça, porque é um país riquíssimo, tem uma massa crítica humana extraordinária, porque é um país que foi feito pela melhor imigração da Europa, que era a imigração política italiana, inglesa, francesa, os refugiados políticos todos foram para lá, não tem que ver com outros países da América Latina que se formaram assim. E a sua massa humana e as suas riquezas naturais foi que permitiu à Argentina dar a volta à situação. Agora, eu acho que está aberta a discussão neste momento sobre se Portugal deve sair do euro ou não. Acho que é uma discussão bastante interessante de se fazer. Simplesmente acho que nós, e isso aí, infelizmente, o Governo não tem nenhum gesto nesse sentido. Nós devíamos juntar forças com os que estão na mesma situação de nós. Porque Portugal sozinho, a bater à porta do Eurogrupo, não é nada. Portugal com a Espanha, com a Itália, com a Grécia, e eventualmente com a França, que vai a caminho também de uma situação tremenda, e com a Irlanda, com Chipre, nós tínhamos outra força. E aí eu acho que nós devíamos encostar a Alemanha à parede. Que espécie de Europa que era a Alemanha? Que era uma Mittel-Europa, uma Europa que é só o centro e o norte, desfalcada do sul, ou não quer? Eu, pessoalmente, acho que a Alemanha já desistiu da Europa. Mas, enquanto não o faz, estamos aqui neste estertor. Há 2 anos que estamos à espera do dia de novembro em que a Sra. Merkel será reeleita. E a única política europeia neste momento é reeleger a Sra. Merkel, não existe outra. Muito bem. Vamos então aqui a outra coisa. Estive aqui a pensar nas... Então, portanto, acha que o Governo não se deve... Diga-me assim, uma metralhadora, pá. Eu tenho que pensar uma coisa, já tenho que pensar outra. Não é isso, é que eu tenho toda a razão, mas eu estou aqui a lutar contra o tempo para dar voz às pessoas.
Mas também tenho o direito a fazer meus programas. Então, portanto, acha que Eu é que não sei se é agora toda a gente vai seguir. Vamos agora rirmos um bocadinho. Deixou bem o Helmas demitir-se? Quer comentar o que se passou aqui no Clube Dispensador? É outro campeonato. E a figura que eu fiz? É que só passaram 2 minutos, desculpe lá, daquilo que se passou. Não, o Miguel Elas é outro campeonato. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Na minha escala mínima de valores que todos nós temos na vida, eu não percebo que cada pessoa consegue não morrer de vergonha perante certas coisas. Eu não consigo entender. Não é o problema do Miguel Galvas ter feito 34 créditos em 38 e um curso onde nunca foi às aulas, nem é tanto isso. É ser membro de um governo que diz que a educação é uma aposta do país e a qualificação profissional é uma aposta do país. Isso é intolerável, quer dizer, não é sustentável. E eu acho que é curioso, não sei, vocês repararam com certeza, ele não saiu a bem com o Passos Coelho. E a carta de missão dele, eu acho que é uma sacanagem final que ele faz a Pedro Passos Coelho, quando ele vem dizer, este tive 5 anos ao serviço do país, a tratar de pôr este senhor onde ele está agora, a mim nos é verdade. Mas isso é verdade. Isso é verdade, escusava de o dizer, este tirar a cara de você. Não, é preciso saber sair com alguma dignidade, com quem está, não sei quem. Muito bem. Vamos aqui. Eu tinha aqui umas coisas. Falou aí numa coisa que eu acho muito interessante, que foi aquilo onde é que se pode poupar, que é das poucas pessoas que diz logo assim, as fundações privadas acabou, portanto não havia dinheiro para o Mário Soares, não se esqueça disso. Não esqueço de coisa nenhuma, nem para o Mário Soares, Outra coisa que fala, que eu gosto imenso do que está a dizer, que é, fez a reforma e juntou-se às freguesias, que é sempre o elo mais fraco, e nunca se falou da fusão de autarquias. Sabe porquê? Muito bem. Porque entretanto disse era o Galvas. E o Galvas conquistou o poder com o Passos Coelho através das autarquias do PSD, basicamente. Portanto, ele não podia extinguir a sua própria troca de choque, como é óbvio. Eu digo o seguinte, em relação às fundações, o que eu digo há muito tempo é pacífico. Eu não entendo que haja fundações privadas com dinheiro público. Não entendo. Não entra na minha cabeça. Se eu disser... Se a gente disser isto a um inglês ou a um americano, a povos que têm tradição de filantropia, eles acham que nós estamos a gozar. O quê? Então o fulano faz a sua fundação e vocês contribuintes é que pagam. Isto é impensável, não manda nada. Em relação aos cortes, eu acho o seguinte, eu acho que o Gaspar não faz gestão financeira, faz gestão aritmética. E dentro da aritmética ele só conhece 2 operações, somar e subtrair. Nem dividir, nem multiplicar. É assim, é preciso somar, eu aumento os impostos. É preciso subtrair, eu corto as pensões e os vencimentos funcionários públicos. Só que ele corta por igual, cegamente, ele corta por fatias, foi isso que ele fez com as fundações. Tirou 20% a cada uma. Em vez de chegar lá, caso a caso, que dá mais trabalho, e dizer, menino, o que é que tu fazes? Não fazes nada. Fazes isso e recebes dinheiro, acabou, vai à vida, etc. A mesma coisa com os 800 institutos e organismos públicos que existem. A mesma coisa com uma quantidade... Os observatórios. E os observatórios, tudo isso. Quer dizer, eu acho que o corte no Estado devia ser vertical. E o critério devia ser aquilo que não é necessário. E não vamos cortar o Estado por igual, porque estão a cortar verbas, por exemplo, ao Sobrinho de Simões, aqui no Porto, que é um projeto extraordinário. Estão a cortar verbas, que eu já disse, na investigação científica, nas energias alternativas. Também acho que em parte é porque é uma obra do Sócrates, pronto, e aí corta-se tudo. O critério número 1 é do Sócrates, corta. Agora, o corte é cego e tem consequências trágicas. E é isso que eu digo, quando eles falam na reforma do Estado, neste momento está o Gaspar a fazer contas a mais 1.300 milhões e depois a mais 4 mil milhões. O que está a dizer, deixe-me só ver. Mas não vai reformar. O Luís Valadares Tavares disse uma coisa que eu tenho sempre aqui, andamos a poupar. Poupamos no final do ano passado, devo ter acesso a isso, 15 mil milhões de euros relativamente à administração direta, institutos públicos, regionais. E gastamos mais, 22 mil milhões, ouçam bem. Foi um aumento de 17%. É aquisição de bens, estão lá carros, serviços, viagens, telecomunicações, serviços de segurança. Então o que é isto? Então como é que em 2002 poupamos 15 mil milhões de euros de um lado, no pessoal, e de repente gastamos mais? Outra coisa, por exemplo, funcionários públicos estão a sair imensos
por direto para aí, eu não queria exagerar, 70 e tal mil. E o governo meteu para aí 50 mil pela porta do cavalo. Agora é que disse que não entra mais ninguém. Só para terminar, queria acrescentar-se isso. Cavaco Silva, eu acho que o Cavaco... Bom, em relação a um ponto que eu queria dizer, onde é que se poupa mais, e aí gostava de ir direito, ou assuntos sensíveis. Eu acho que nós não temos riqueza para sustentar o Estado Social. Lamento imenso, mas tenho que dizer. E o que eu acho que o nosso Estado Social devia ser, é a definição que eu vi, que eu acho extraordinária, que este Papa deu para a Igreja. Uma Igreja pobre para pobres. Eu acho que o nosso Estado Social deve ser pobre para pobres. Para pobres é fácil de perceber. Deve ocorrer unicamente a quem é pobre, a quem não tem meios, a quem tem necessidade e tem mérito. Ou seja, há muita gente com o subsídio de desemprego e o subsídio e o rendimento social de inserção que está assim porque quer estar. Agora, o Estado deve ser pobre na medida em que, se ele for rico, está a roubar a economia, que é o que está a fazer. O Estado está a roubar a riqueza das pessoas, a gastá-la consigo próprio. E isso não pode continuar. Eu lamento, eu acho que passei anos a fazer de Beto Restelo, quando eu dizia, nós não precisamos de fragatas Meco, nós não precisamos de submarinos, nós não precisamos de um novo aeroporto em Lisboa, nós não precisamos do TGV. O TGV chegou a ter 4 linhas estudadas. Isto é de loucura. Eu cheguei a ouvir uma secretária de Estado, o primeiro governo de Sócrates, a anunciar o TGV para Madrid e a dizer 2 coisas extraordinárias. Primeiro, o investimento é perdido. Esqueçam, nunca vamos recuperá-lo. E eu perguntei, e a rentabilidade? A rentabilidade é muito duvidosa. E eu disse, nós vamos fazer uma obra que nos custa dinheiro que nunca recuperaremos e que não sabemos se é rentável. Mas não é rentável porque não há necessidade dela. Se não há necessidade, para que é que se faz? E eu acho que nós vivemos todos muito nesta filosofia. E temos que pegar este problema de caras. Porque há anos que se sabe, e não só aqui, como na Europa toda, que nós temos sérios problemas de envelhecimento, de déficit de natalidade, que não há renovação geracional. Eu hoje, por exemplo, li uma notícia que dizia que há 20% de professores com menos de 35 anos e já há 60% com mais de 50 anos. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. As crianças têm o direito de ter na escola professores que sejam novos. Nós estamos, pura e simplesmente, a caminhar para o abismo. Eu, quando vejo, ainda ontem me contaram fulano tal, que é feito fulano tal, que formou-se. Ele tem 58 anos, depois que formou-se. Claro que isso não é sustentável. Não é sustentável. E eu volto a dizer o mesmo. Se nós queremos ter, por exemplo, depois de ser os pais da Constituição, que é uma expressão que me dá cá bonita, os pais da Constituição, cada vez que há uma coisa, levantam-se os pais da Constituição. Levanta sempre o doutor Arnold em Coimbra a dizer, querem matar o Serviço Nacional de Saúde. E eu digo, ok, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem que existir a favor de quem necessita. Agora, qual é o limite? Será que é admissível que uma pessoa peça 5 ressonâncias magnéticas por ano que não lhe custam um tostão? Isto é admissível. Isto existe. Existe constantemente. Não é possível. Eu lembro-me, deixa-me só mais um exemplo, quando o governo de Sócrates fez uma lei em que os tratamentos para as pessoas da terceira idade, que eram de uso indefinido até ao fim da vida, diabetes, tensão, etc., pôs a comparticipação do Estado em 100%. Eu fui à farmácia do meu bairro, onde vou sempre, e o farmacêutico disse-me assim, eu estou escandalizado com o que se passa. É que as pessoas compravam uma embalagem, pagavam 20%, agora compram 6. Não nos custa nada. E eu digo, mas porquê querem 6 embalagens? O prazo de validade passou até chegar ao fim. Então percebi, vão vendê-la. Desculpa, mas isto não é normal, isto não é possível. Não é possível uma quantidade de coisas, por exemplo, o governo resolveu mexer na legislação laboral. A meu ver, fez coisas mal feitas. O corte dos feriados, o corte dos bónus como prémio à assiduidade. É um disparate. É um disparate. Para dizer às pessoas, tanto faz faltar como não faltar. Em contrapartida, não atacou as falsas baixas de doença. Nós tivemos uma vedeta da televisão, teve um ano e meio de baixa psiquiátrica para lhe tirar o ecrã onde ela dizia mal do Sócrates. Isto é admissível. Isto não é admissível. Palavra de honra. Eu acho que as pessoas têm que ter alguma noção de responsabilidade. É isso que eu digo. Nós temos uma Constituição que nos garante todos os direitos, mas não nos obriga a nenhum direito. A célebre frase do Kennedy, não pergunto o que é que o seu país pode fazer por si, pergunto o que é que você pode fazer pelo seu país. Nós não encontraremos nenhum reflexo. Miguel, mas o Miguel tem razão. Mas eu já fiz descontos
E a mim enganaram. Tenha calma. Eu não posso refazer a minha vida. Eu percebo o seu discurso, mas há aqui uma coisa que é fundamental. Eu fui enganado. Eu vou morrer na praia. Não. É que eu fiz discurso. Não. Na altura que eu fui para o funcionário público, ninguém queria. Todos ganhavam muito mais dinheiro, desculpa. E depois esta luta... Espera, deixa-me... Em que ano é que você começou a descontar? 79, 80. Qual era a esperança de vida nessa altura? Não sei, eu tenho que cuidar com a minha saúde. Não, qual era a esperança de vida? Não sei, vai 78 anos. Não, isso é agora. A esperança de vida nessa altura era 60 e tal anos. Hoje em dia, 75 para os homens, 78 para as mulheres. Claro, eu trabalho muito. Portanto, o seu cálculo foi feito para que você, ao reformar-se, morresse daí a 2 anos. Só que agora vai viver felizmente da si. E graças à vacina vai viver mais. Mas há aqui outro problema, Miguel, é que há muita gente que conseguiu. O problema é que temos que ver as pensões, e isso eu não sei se o Miguel está de acordo comigo, pelos descontos feitos, que há muita gente que se formou com 49 anos. Há pessoas primárias que trabalham por cento. Eu não vamos aqui falar por cento. Mas é preciso refazer isso e ter a coragem política de ir para trás e tirar isso. Pessoas que nunca fizeram descontos e nos últimos 10 anos fizeram. Agora, para terminar, não vou falar mais. Com o último ordenado. Claro. Cavaco, eu queria comentar-se isto. Eu não acho nada bem o Cavaco ir para fora, ou para ir para a Colômbia, com todo o respeito, tendo em conta a crise política e de emergência social que vivemos. Acho lamentável o Cavaco Silva sair do país. Qual é a sua opinião? Olha, eu já disse tudo. eu devia estar na Colômbia. Fui convidado à Feira do Livro da Colômbia, do Cavaco foi. Ok, vamos lá. Vamos então ir para tão longe encontrar o Cavaco. Vamos lá, para ali a ser breve. Eu acho que as perguntas que eu queria fazer já foram quase todas feitas e respondidas. Por isso é que eu concordo na generalidade com aquilo que... Primeiro quero agradecer ao Clube dos Pensadores porque de facto isto é um espaço de cidadania que é raro existir e que é muito bom e parabéns pelo que têm feito. Tenho vindo muitas vezes e é muito agradável ouvir pessoas que de facto têm experiências de vida para contar e para nos alertar para estes problemas. Também dar os parabéns ao Miguel Sousa Tavares, que já teve presente também, está presente em Gaia, e de dizer-lhe que aquilo que diz eu concordo em pleno consigo, principalmente com a cultura de facto que os portugueses têm de acharem que o Estado é o pai de tudo e de não haver a cultura da meritocracia, e eu como política, estou a exercer um cargo político há pouco tempo, mas fui técnica e portanto sei exatamente o que isso é na função pública. A pergunta, no fundo, é perceber qual é a opinião do Miguel em relação às pseudo-reformas que se iniciaram com este governo, porque eu também partilho da ideia de que o Primeiro-Ministro tem algo, é sério e tem boa intenção. Houve umas pseudo-reformas que se começaram, como por exemplo a reforma administrativa, que eu acho que é fundamental neste país, já não se faz há centenas de anos, e de facto vai entroncar com todas estas questões das fundações, etc. E que se não seria o mais correto começar por definir exatamente quais são as funções do Estado e a partir daí sim fazer-se um desenho e uma reorganização administrativa, e ia parar uma outra pergunta para ver se a opinião do Miguel se mantém ou não hoje, que é a questão da regionalização, faça toda esta reforma administrativa, se não seria um bom caminho para Portugal. Teria muito mais perguntas para fazer. Ok, vamos lá. Jorge Nordeste. Olha, as reformas que estão a fazer, nomeadamente, não conheço nenhuma. A administrativa é uma novidade que me está a dar, não a conheço, só espero que não sejam feitas do mal outra vez a fazê-la. Concordo que se deviam definir as funções do Estado, calmamente, só que elas estão definidas na Constituição, e, a meu ver, estão demasiadamente definidas. Cabe lá tudo e mais o que eu ia ter. Sobre a regionalização, se ela tivesse sido feita, nós não teríamos ido à falência em 2011, mas em 2005, provavelmente. Nós, neste momento, teríamos mais... Bem, o Fernando Gomes, antigo Presidente do Porto, disse uma vez uma coisa extraordinária, que fazia a regionalização só com 5 funcionários. Eu não sei quem eram, são os parlamentos regionais, seriam uma data deles. A regionalização teria liquidado o país. E eu costumava dizer, continuo a pensar, que nós tínhamos instalado 12 albergues João Jardins a gastar dinheiro nos quintais do país todo. Não tenho a mais pequena dúvida
que de todas as asneiras que nós podíamos ter feito nos últimos 30 anos, essa foi a única que escapava. E teria sido o caos total. Portugal seria hoje ingovernável, insustentável, não haveria dinheiro para coisa nenhuma e teríamos 12 baronetes a mandar para o país. E Dom João II queixava-se disso mesmo, que só era rei das estradas e dos caminhos, que todo o resto pertencia aos senhores feudais. A desmobilização era uma recuperação dos senhores feudais aplicada à democracia. Olha, veja a Espanha. Porquê que a Espanha faliu? Faliu pelas regiões. Não só o custo administrativo do funcionamento dos próprios governos regionais e da sua estrutura. São as cargas regionais, os bancos, as televisões regionais, os jornais regionais. Está tudo falido. Tudo. A Espanha faliu do interior. Não foi o Estado espanhol que faliu. Foram as regiões. Bem, vamos lá. João Pedro. Se breve, por favor. Aqui, Pedro, aqui. Não, desculpa, mas agora tens que falar. Nunca mais estou a palavra aqui. Eu queria falar. Vamos lá. Quem é que deseja falar? Vamos. Possível. É uma consideração e uma pergunta ao mesmo tempo. Disse que Portugal não tem economia para sustentar o Estado Social, mas o Estado Social português é inferior em percentagem do PIB à média da União Europeia. O que é superior é o Estado não social. A maior parte do gasto, que é, digamos, acima da média, são funções que não têm a ver nem com a educação, nem com a saúde, nem com a segurança social. Portanto, nós, em Portugal, neste momento, gastamos menos na educação básica e secundária, bastante menos que a média da Europa, gastamos menos em saúde e gastamos um pouco mais na segurança social porque temos uma taxa de desemprego muito superior à média europeia. Portanto, acho que essas contas que dizem por aí estão mal feitas. Não coincidem com as minhas contas, Pedro. Nomeadamente, concretamente, na educação, onde estamos entre os países da OCDE com o maior gasto per capita de alunos, e na saúde, onde temos vários índices, como por exemplo, hoje em dia já não tanto, nós éramos o maior consumidor de remédios da Europa. O maior. Nós somos o maior consumidor de consultas médicas. Não vou até 2012, não tenho esses números. Agora, a última vez que vi o estudo da OCDE sobre educação, deve ter sido há 2 anos, e eram estes dados. Aliás, nós temos já agora uma senhora americana que está cá convidada pela Fundação do Jerónimo Martins de Francisco Soares dos Santos. Está a fazer um estudo sobre o financiamento das escolas. E ela disse uma coisa no dia extraordinária, disse: vocês não têm falta de dinheiro. Vocês têm que aprender a gerir as escolas. Eu não sei se é verdade ou não, eu confesso que não. Nós gastamos 5% Vamos lá. em educação e a média é 5%. Vamos lá. Ok. Pedro, quem é que deseja falar, levanta o braço, por favor. Ercílio, vamos lá. Depois vou lá atrás. Boa noite, embora já tenha estado consigo lá em cima. Era o seguinte: o retrato que passou aí dos nossos governantes ao longo dos anos e os políticos, não é? É realmente aquilo que é. Fala um bocadinho mais alto. É realmente aquilo que a gente sente e na verdade eu faço parte daqueles que já não consigo ouvir nenhum deles. Mas uma coisa que às vezes quando ouço o senhor e outros comentadores falar e dizer, por exemplo, Sócrates ou Relbas ou coisa, bons políticos. Por exemplo, Sócrates é um bom político, é um animal feroz e etc. Eu acho que os comentadores que têm esta responsabilidade hoje em dia, sabendo nós que o povo também está um pouco despolitizado, não se interessa, porque até que viveu sempre bem, vai começar a interessar-se pela política mais, tomar mais atenção, quando fazem esse elogio, talvez devessem acrescentar um bom político, mas isso não significa ser bom governante. Porque as pessoas menos esclarecidas, ao ouvir elogiar tanto certos
certos elementos que temos tido, que têm sido grandes para a nossa política, dizer que são bons políticos, animais ferozes, fantásticos, e a gente fica assim, quer dizer, não passa a voltar nele outra vez. Qual é a pergunta então? Era isso. Sócrates é um animal Não político? estou a falar no Sócrates, eu também falei no Belvas. Também falei no Belvas. Então diga lá. Quer dizer, vários políticos, a gente sabe que não têm valor nenhum a governar e que têm posto o país desta forma e são apresentados como pessoas excepcionais, políticos excepcionais. Portanto, talvez os comentadores, não digo só o senhor, quando falam disso, devessem ter atualmente, porque há muita coisa que tem que mudar, mas também tem que mudar, se calhar, é acrescentar que são bons políticos, mas não quer dizer que serão bons governantes, eles são bons políticos porque são bons a gerir os partidos. E os partidos é que nos têm desgraçado, não é? Talvez devessem também esclarecer isso, porque eu detesto ouvir dizer é um bom político. Eu estou farta de bons políticos. Estamos como estamos, Ok. não é? Eu concordo que são duas coisas diferentes. São diferentes. Agora, o que eu não concordo, e Deixa eu a minha intervenção, é que se diga que a culpa é toda dos políticos. Não concordo. E você olha lá para fora, para a Europa, e veja a barracada que tem dado de políticos em todos os países, em todos eles. Vou dizer uma coisa. O político que eu conheci mais bem preparado para governar, e conheci antes de eu ir para o governo, porque falávamos uma ou duas vezes por mês, sempre, os dossiês todos. O homem mais sério talvez que eu conheci na política portuguesa, foi corrido pelos portugueses, chamava-se António Guterres. Nunca teremos melhor que eu. Mas no tempo do Guterres, a senhora com certeza estava a dizer mal dele. E o que eu lhe digo é não arranja melhor que aquilo. Não arranja mesmo. Muito bem. Vamos lá, não Deu digamos. subsídios, mas governar não é dar subsídios. Temos uma discordância de lado. Foi feita por Frederico Santos. Não, eu escrevi um artigo que se chama Auschwitz. Exatamente, é esse o ponto. Comparam os funcionários públicos a judeus. E, portanto, nós vamos para uma Câmara a ver, sei lá, Exatamente. Então, eles acham que os funcionários públicos são os piores de todos. e a pergunta é se concorda com essa comparação feita pelo Joaquim Jorge e porquê? Eu acho que com coisas sérias não se brinca. Comparar a Merkel com o Hitler e fazer coisas dessas não adiantam nada. Não adiantam nada à discussão. Não adiantam nada à compreensão. Miguel, eu não estou de acordo consigo. Um funcionário público que seja despedido, o senhor não é porque tem uma posição... Não posso ser despedido, não estou contra a César. Eu não sou contra coisa. Eu respondo a essa pergunta rapidamente. É assim. Da minha experiência profissional, não tenho de todo a ideia que um trabalhador público seja pior que um privado, antes pelo contrário. A questão não é essa. E nem sequer acho que Portugal tenha mais funcionários públicos. Aí, se calhar, os meus números coincidem com os seus. Não temos. Nós estamos perfeitamente dentro da média europeia. Não é isso. Agora, o que eu não acho é que os funcionários públicos possam ser comparados, como fez o Tribunal Constitucional, aos privados, para efeitos de falar em desigualdade, porque então há muitas coisas que os funcionários públicos têm que os privados não têm. O que eu disse segunda-feira na televisão, eu disse na SIC segunda-feira, foi que nenhum dos juízes do Tribunal Constitucional, todos eles foram toda a vida funcionários públicos, não sabe o que é ir dormir sem saber se a empresa abre portas no dia seguinte, não sabe o que é ter salários em atraso, não sabe o que é ter que trabalhar até a meia-noite sem ter horas extraordinárias, não sabe nada disso. Isto é um dado de facto, não quer dizer que uns sejam melhor que outros. Quer dizer que tem estatutos diferentes. Portanto, se vem falar em desigualdade, então ponham as desigualdades todas na balança. Ok. Qual é a segunda pergunta? Foi feita por um senhor chamado Fernelli. Pedro Passos Coelho pediu a colaboração para a apresentação de perguntas. O Miguel tem algumas sugestões para compensar os cerca de 1.000 milhões das medidas que o Tribunal Constitucional chumbou esta semana? Algumas. Tenho, já disse algumas coisas. Eu acho que o Estado devia começar a cortar serviços na vertical e não a cortar vencimentos e pensões. Eu acho que o Estado devia ter a grande coragem de baixar impostos, de fazer uma política contra ciclos. Primeiro que eu baixaria era o IVA da restauração. Foi trágico, é preciso não conhecer o país para ter feito aquele disparate. Eu daria às empresas que contratassem trabalhadores agora, eu daria isenção fiscal sobre lucros. O Estado não saía a perder, o contrário. Deixava de receber IRC, mas também não recebe até agora, porque elas não têm lucros. E deixava de descontar subsídio de desemprego, quem está desempregado, e passava a receber IRS. É preciso ter coragem para fazer.
A economia faz-se contra ciclo. Nós estamos a fazer políticas económicas pró-ciclo. Ou seja, estamos em recessão e tomamos medidas de austeridade que agravam a recessão. É trágico. Bom, e podia sugerir várias coisas, como por exemplo, eu acabava imediatamente com o outsourcing do Estado em matéria de advocacia, em matéria de consultoria técnica, acabava com isso. Eu fui auditor jurídico no Ministério no princípio da minha vida e vi lá excelentes auditores jurídicos. Não percebo porque é que é preciso ir a um dos 12 escritórios da advocacia que levam bilhões e que advogam pelo Estado e contra o Estado simultaneamente. E que, como dizia o bastonário dos advogados ainda ontem, levam tudo para os tribunais arbitrais onde o Estado jamais ganha uma causa. E fazem a advocacia mais perniciosa que há este país, que é o tráfico de influências políticas. Ora são advogados pelo Estado, ora são contra, ora são governantes, ora são não sei quanto. E pronto, e por aí fora há várias medidas. Vamos lá. Pedro, Chico, faz favor, a senhora. Aqui, Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim. Levanta a minha. Isso. Aqui, a senhora? Sim, faz favor. Como é que se chama? Chama Alzira. Como? Alzira. É a primeira vez que vem cá. É, exatamente. Obrigado. Eu gostaria que o Miguel refletisse um bocadinho sobre o nosso atraso na entrada na Europa e, portanto, se não devíamos, eventualmente, gastar mais dinheiro para tentarmos convergir com os outros, já que eles já estavam numa carruagem de antena em relação a nós quando entramos na Europa na década de 80. E, portanto, é provável que tenhamos de gastar mais ou pelo menos não estávamos tão bem orientados para conseguirmos convergir e chegarmos a um patamar equitativo. E, por outro lado, gostava também de saber, portanto, isto sempre relacionado com a Europa, o que é que pensa de uma possível candidatura de Durão Barroso para o lugar de Cavaco? Ok. Obrigado, Alzira. Uma pergunta não penso nada. Em relação à pergunta da Europa, há duas Europas. Há a Europa do euro e a Europa sem o euro. Não é? E o passo decisivo, entrar na Europa para nós era decisivo. Só que com o euro, a Europa onde nós entramos já não é mesmo. E o euro, nós temos alguma responsabilidade. Quando nós entramos no euro, foram-nos exigidas três coisas. Aliás, iam acontecer três coisas, duas boas e uma má. As coisas boas é que deixamos de ter inflação e baixamos a taxa de juros, o que permitiu a muita gente comprar casa, comprar carros, viajar, etc., melhorar a sua vida. A coisa má é que temos que controlar o déficit, era a contrapartida, e nós nunca o controlamos. Isso é culpa nossa, exclusivamente. Os alemães, desculpa, os alemães têm razão nisso. Por menos que eu gosto dos alemães, eu não gosto dos alemães de facto, mas eu vou à Alemanha e falo com eles e eu percebo. Os tipos dizem que é que eu hei de pagar impostos para a Grécia ou para Portugal. Se vocês gastaram mais, o que é que eu hei de pagar? E desculpa, se fosse ao contrário, nós fazíamos a mesma pergunta. Ninguém nesta Assembleia queria pagar impostos para ajudar os alemães, não tínhamos dúvidas. Não vale a pena ser hipócritas. Agora, há uma coisa que eu acho que está errada e o tempo mostrou é que nós não podemos estar numa moeda única, em que não existe mutualização de dívidas, em que o Banco Central Europeu funciona para umas coisas, para outras não, em que as taxas de impostos não são iguais. Agora, por exemplo, vieram dizer que Chipre era um casino, mas eles não sabiam que era um casino, sabiam. Porque é que não harmonizam as regras fiscais, por exemplo? Portanto, nós temos as más obrigações do euro sem ter as coisas boas do euro, em relação à moeda única. Mas também, quando entramos no euro, tivemos duas coisas boas e uma que era difícil que nós não cumprimos. Muito bem. Pedro, chega aqui, este senhor aqui, que vem cá a primeira vez. Peço desculpa. Como é que se chama? Luís Monteiro. Faz favor, Luís Monteiro. Em primeiro lugar, queria manifestar-me alegrado por estar cá, o Miguel Sousa Tavares, porque eu considero que é o embaixador do Porto, na Terra dos Lampiões. Queria também dizer que estou de acordo consigo, temos fracos dirigentes, diria mesmo péssimos dirigentes, mas queria fazer uma pergunta mais sobre o futuro. Será possível, ainda temos homens bons, cidadãos bons que possam fazer um governo de salvação nacional? Será possível tirar a força aos partidos que estão agências de emprego, que não são partidos, não têm lá os melhores homens, não têm lá as melhores pessoas? É possível combater a Cor de Lisboa? É possível, apesar de termos manifestações, apesar de fazer imensas coisas, isso terá algum peso lá embaixo? Muito obrigado pela sua síntese.
Olha, eu faço essa pergunta a mim próprio todos os dias e gostaria muito de poder responder que sim, porque nós temos gente de muito valor, discutível em qualquer lado, em todo lado, em todos os setores, em tudo. O problema, como eu comecei por dizer, é conseguir convencê-los de vir. E eles não vêm logo nada. E o problema é que nós estamos debaixo de uma tempestade perfeita. Nós juntamos dois dirigentes de juventudes partidárias, como eu disse, sem nenhuma experiência na vida, um que está no poder e o outro que é candidato a substituí-lo. Nós juntamos a nossa conjuntura económica à péssima conjuntura económica europeia e internacional. E a tudo isto, quando deveria haver alguém em cima que tivesse a capacidade de mobilizar o país, tem tudo por Cavaco Silva. Portanto, isto é a tempestade perfeita. Tudo, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Agora, eu não sei como é que a gente sai daqui. Agora, que eu acho que nós temos, eu falei há pouco dos 80 mil miúdos que foram embora, eu acho que nós, não é só as coisas estarem a correr mal, ser mal governados, temos o Ministro de Câmaras como Ministro, etc. É a quantidade de valores, de forças potenciais, de gente que eu sei teria vontade para fazer, para se empenhar no seu país, para fazer qualquer coisa, e não se chega à frente, ou porque não pode, ou porque neste momento a carreira política também não permite. Quer dizer, quem é que vai agora para a política para começar pelas juventudes partidárias e por aí assim vou ter que namorar os autarcas todos, namorar as conselheiras todas? O que é, desculpa? O voto em branco ser maioritário, isso é estranho. Isso é o que se passou em Itália, praticamente. Né? Mas e a solução é que aquilo é ingovernável. Quer dizer, a menos que você defenda, eu já votei em branco muitas vezes, mas o meu voto em branco é um voto de protesto. Não quer dizer que eu queira que vão para lá cidadãos em branco, como fez o Beppe Grillo em Itália, que inclusive sorteou deputados, não é? Não fala agora, por favor, peço. Vamos lá. Está a gostar? Quer dizer qualquer coisa? Agora, o ideal para o Miguel Sousa Tavares, eu vou-vos dizer, era pararmos o debate, ir lá fora uma falar e voltamos. Mas não pode ser. É, sim. Não acontece os aviões e não posso pará-los. Vamos lá. Isso aqui a gente pode parar isto. Faz favor. Quem? Faz favor. Como é que se chama? Manuel Oliveira, venho da Maia. Antes de mais, boa noite, cumprimentar o Miguel. Duas perguntas Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Estou feliz porque disse no Facebook que vim e veio. Não tem razão. Eles dizem vou. Normalmente faço uma declaração de interesses, faço parte de uma juventude partidária, mas quando digo faço. Por isso estou aqui com muito prazer e agradeço ao Joaquim, que é amigo também do meu pai, embora não saiba quem eu sou. Mas é com muito prazer. Duas perguntas uma e meia. Muito objetivas. A primeira, para mal dos nossos pecados, José Sócrates tem uma agenda política? Primeira pergunta. Segunda pergunta, considerando que Angela Merkel será reeleita, o que é que podemos esperar desta União Europeia? A segunda pergunta é o que é que se pode esperar da União Europeia? O que é que se pode esperar? É sobre a agenda de Sócrates, isso? Se José Sócrates tem uma agenda própria e se assume, considerando que a chanceler será reeleita, qual é o futuro, o que é que podemos esperar do futuro da Europa? Obrigado. Eu acho que, primeiro de tudo, deixo-me cumprimentá-lo pela sua declaração de interesses, porque acho que fica bem, fica muito bem. Depois de ter ouvido criticar as juventudes partidárias, dizer que faz parte delas, ainda bem, eu gosto das pessoas de toda a cara. Portanto, deixo-me cumprimentá-lo por isso. Segundo, eu acho que Sócrates tem uma agenda própria. Não acho que ela seja necessariamente política. A agenda de Sócrates, primeiro, era barreira de Estado. E eu tinha que o fazer agora, porque a seguir vinha o chumbo do Tribunal Constitucional, vem a negociação de sexta-feira, que é decisiva para a maturidade dos nossos empréstimos, e, portanto, as atenções seriam desviadas. Ele fez no momento certo. Eu estou convencido que ele vai estar ali 3-4 meses, até lançar a confusão no PSD, no governo do Partido Socialista, e depois vai-se embora e vai para outras coisas. Acredito que ele foi sincero quando disse que não tinha nenhum desejo de ser Presidente da República. Em relação à Europa. A Sra. Merkel, pois como eu disse há pouco, nós vivemos há 2 anos dependentes da eleição da Sra. Merkel. Há quem diga que ela é uma visionária, que uma vez que for reeleita vai mudar de política em relação à Europa. Eu não estou a ver bem como, nem sei se ainda há a Europa daqui a 8 meses, porque estamos sempre à espera da eleição dela e não saímos daqui, não é? Agora, sabe que os alemães são capazes do pior e do melhor. O que eu acho lastimável é que hoje em dia
Ninguém fala de uma União a 27. Nós éramos uma União com 27 membros. A Inglaterra está de fora, já não faz o que quer, quando quer e se quer. E tudo o resto é a Alemanha. Tem 3 países que estão sempre a votar com ela, a Finlândia, a Áustria e a Holanda. E o resto não conta. É uma coisa extraordinária. Não conta. Quer-se falar com a Europa hoje em dia, vai-se ter com o Sr. Solano. E é uma sorte se ele estiver disposto a ouvir. E acabou. Ok. Vamos lá. Calma. Aqui, chega aqui, Pedro. Sim, aqui. Ora, primeiro agradecer ao Joaquim Jorge, porque faltei as últimas 2 vezes. Ele tem razão. Aquela do Facebook eu percebi. Tu fazes lembrar também um cometa, que é aquele astro que aparece, deixa rastro e depois desaparece. Já não vinhas aqui há anos. Quando apareço, deixo rastro. Mas tens que aparecer para manter isto vivo, senão isto não. Vamos lá. E com esse rastro perdi o rastro à pergunta. Estávamos a falar. É bom descansar um bocadinho. 2 coisas rápidas. Primeiro, estávamos a falar de é preciso pagar. Quando queremos bons artistas, pagamos. Ok? Relativamente ao governo governativo, eles sabem mal, as pessoas não querem ir porque não recebem o suficiente. Concordo. Mas nesta altura do campeonato, as pessoas boas, e eu cito o nome assim à sorte, Joaquim Jorge, afasta o micro, que faz estas coisas quase para o bono. Não estaríamos numa altura em que esses homens bons cheguem-se à frente, resolvam a porcaria e depois tratamos de negociar caixas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se sairmos do euro, porque realmente o euro não são 27, é um, quais são as consequências mais imediatas? Ok. Se são sinceramente mais. Ok. Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que os homens bons devem chegar à frente, e se eles são bons, não é com certeza pela questão Então o monetária. Miguel Sousa Tavares tem que se chegar à frente. Eu estou chegado à frente. A minha maneira de ser, não é? Eu acho que se faz política de várias maneiras, não é preciso necessariamente estar a governar isto ou aquilo. Agora, sendo homens bons, não há de ser porque lhes pagam pouco, eles não vão lá. A questão não é essa. Eu falei nisso do ponto de vista profissional, porque acho que a política é uma profissão como outra qualquer e tão digna como outra qualquer. Nós é que execramos essa profissão, mas não é verdade. Agora, para os mobilizar é preciso que haja alguém em quem o país seja mais, alguém que o país respeite. E esse alguém tinha que ser o Presidente da República, por decorrência institucional. Quem mais? Nós não temos um Beppe Grillo, quer dizer, a quem é que vamos pedir? Ao Provedor de Justiça, que não é o Governo de Homens Bons? Não, o que ele pode fazer é o Presidente. Só o Presidente é que o pode fazer. Agora, se Sua Eminência continua ali o seu sono tranquilo, não é? O Joaquim Alberto dizia que ele vir ao Conselho de Ministros. Eu não quero. Eu não quero comprometer-se com coisa nenhuma. Ele só quer dizer eu avisei. Nós devemos estar a naufragar e ele a dizer eu avisei. Europa, ele falou da Europa, então o que é que és? Já falou sobre isso? Não, saída do euro. A saída do euro. Bom, a saída do euro, a consequência imediata que tinha era a desvalorização da nossa moeda. Nós regressámos ao escudo e estima-se que pudesse valer menos 40% a 50%. Quando eu digo que eu acho que a discussão está na ordem do dia, é sobretudo depois do que aconteceu em Chipre e depois do presidente do Eurogrupo, o holandês, o Dijsselbloem, ter vindo dizer que de futuro aquilo podia ser a solução, ou seja, que estando um país em dificuldades, não é preciso que esteja um banco em dificuldades, estando um país em dificuldades, nomeadamente, precisando de novo resgate, pode vir a ser o nosso caso, primeiro vai-se aos depósitos bancários. E em Chipre vão até 80% do depósito bancário. Ora, sendo assim, eu começo a pensar, se calhar, mais vale sair do euro e nós perdemos 40% do nosso dinheiro, que só perdemos externamente, nas trocas comerciais. Internamente não perdemos. Nós vamos perder cada vez que tivermos relações comerciais com o exterior, viajando, importando bens do exterior, etc. Tudo isso dispararia 40%. Mas internamente não. Portanto, acho que a continuar assim o euro, nós não temos sustentação nenhuma dentro do euro. Não temos nenhuma. Nem sequer possibilidade de pagar o serviço de dívida. O serviço de dívida este ano custa 7.200 milhões de euros, equivalente ao orçamento do Ministério da Saúde.
É impagável. Quando o Sócrates disse aquela coisa em Paris, a dívida não é para ser paga, caiu toda a gente em cima, com o correio da manhã à cabeça. Eu não tinha dito exatamente isso. Eu disse: nenhum país pode pagar imediatamente a dívida. A Alemanha ainda está a pagar dívidas da Segunda Guerra. E, de repente, a crise das dívidas soberanas exigiu não o pagamento imediato, mas que cada país fizesse imediatamente prova de que conseguia pagar a dívida se fosse necessário. E isso era impossível. É evidente que nós deixámos agravar a dívida pontualmente, mas também graças ao euro, porque é isso que tem agravado também muito a nossa dívida. E a austeridade. A austeridade gera recessão, gera desemprego e está agora demonstrado que gera aumento da dívida, em lugar de controlar. Muito bem. Vamos lá. Quem é que deseja falar? Por favor, Galia. Eu já pedi a alguém que tenha um ticket e tiravam, que davam imensos minutos. 2, 3, 4. Por favor. Em primeiro lugar, eu queria... Como é que se chama? Vítor Marques. Vítor Marques. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Joaquim Jorge pela capacidade que teve para apoiar com os pensadores, onde todos podemos ter voz e onde Gaia fica bastante. Como Gaia se muito obrigado. Eu aqui agradeço. O caro Miguel Sousa Tavares, é a primeira vez que eu venho ao Clube dos Pensadores. E venho porque o senhor é o orador principal. Que é uma pessoa que eu aprecio muito, porque o considero intelectualmente honesto. Bem, acho. Qual é a pergunta? Sendo que no nosso regime democrático a representatividade dos cidadãos se faz através dos partidos políticos, onde, e por isso, acresce duplas responsabilidades a estes, de exemplo, de rigor, de transparência e de seriedade, pouco motivo, de acordo com a Lei 19/2003, no seu artigo 10º, os partidos políticos se auto-isentagam do pagamento de todos os impostos, inclusive das custas judiciais, legislando, no entanto, o pagamento de impostos da parte dos cidadãos. Obrigado. Eu não sou pai da Constituição, não fiz as leis constitucionais. Agora, não sei se há outros países onde os partidos políticos pagam impostos. Eu devo dizer o seguinte: todas as considerações que levam à conclusão de que a democracia nos sai cara, eu sou contra. Eu acho que a ditadura sai infinitamente mais cara em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro. E acho que a democracia tem custos. Tem custos. A gente tem que pagar a democracia. E prefiro que os partidos sejam subvencionados pelo Estado e isentos de impostos do que não recebam uma gestão de dinheiros públicos e fiquem à mercê de todos os dinheiros privados com interesses. Prefiro isso. Claramente. A minha opção é claramente Mas essa. acha que um partido deve receber em média 3 euros por voto? Já reparou isso? Eu nunca fiz as contas. Não, mas fiz eu. E acha que se gasta nas campanhas eleitorais? Enquanto a emergência não é muito mais fácil usar outros meios para não se gastar dinheiro? Lá fora, por exemplo, fazerem isto, sessões de esclarecimento, dá trabalho. Sim. Mas eles fazem. Baixa! Não fazem. Bom, já viu o Miguel não estar na minha Não, eu acho que fazem. Não fazem. Mas depois da assistência não tem a sociedade civil, tem é quem vai ficar na lista, Miguel. As reuniões do partido. Joaquim, a sua pergunta é se eu acho que 3 euros por voto. Não é pergunta que eu estou a dizer. Saíram, são 3 euros. Sim, mas não sei se é caro ou não, nunca fiz as contas, bem comparei com o que se gasta nos países. O que eu digo é, a democracia tem custos. Não vale a pena imaginar que temos uma democracia de graça. Mas desculpa, a democracia está cara, também é de se poupar em algumas coisas. Uma delas é nas campanhas eleitorais, com todo o respeito. Por exemplo, estou de acordo consigo, que é preciso menos políticos e mais bem pagos. Completamente. O Presidente da República, 50 mil euros. E depois 9 mil e tal. Mas não quero tantos autarcas. Havia 58 mil, num país mínimo, sabe disso? Desculpa, eu interrompo a questão da conversa, que eu também fico nervoso com isto. Eu não fico, você. Não, eu fico porque eu vivo isto e eu acho que, por exemplo, devia ser dada a oportunidade a qualquer cidadão poder concorrer a eleições. Isso também eu acho. Desculpe, não isso é diferente. Falam na balela de candidaturas independentes e não são nada. Isso também. É zangados com partidos. Isso também eu acho. Agora, finalmente de acordo. Como é que um pobre cidadão financiado a sua campanha? Exatamente, está a falar bem.
para combinar. Boa noite. Miguel, a sua opinião, se quiser compartilhar connosco um nome para nos telefonar e bem. Essa é a pergunta do milhão de euros. O mais que eu lhe posso responder é daquilo que eu conheci, o melhor governante que eu conheci que tivemos foi o Guterres, de facto. E é um homem profundamente sério, e era conhecedor, sério, entusiasta. E a prova é que eu não saí para a administração da PT, nem da GALP, nem da EDP, nem coisa nenhuma, mas sim para o combate a favor dos refugiados do mundo. E olha que não é uma vida fácil. É fácil se eu fosse a Angelina Jolie, que vai lá de vez em quando. Agora, a dele não é uma vida fácil nisso. Ok. Se ele quisesse voltar, eu não quero voltar. Tem que ser estanque, não sou nada ditador, toda a gente manda em mim, até a minha mulher. Eu adorei este debate, mas tenho que dizer aqui uma coisa que vocês têm que perceber. Comunicação social aqui esteve mínima. Eu não entendo porque é que o Miguel Sousa Tavares, no que diz, apesar de ter eco, não tem o eco que tem o Marcelo Rebelo de Sousa, que é do PSD e Conselheiro de Estado, e, por exemplo, o ex-líder do partido, Marcos Mendes. Eu não percebo porque é que não está aqui mais imprensa, porque o que se disse aqui hoje foi muito importante e foram boas ideias que deveriam ser seguidas pelos nossos governantes. Uma salva de palmas. Máquina